Bom, nono ano, aqui o professor Valdivino de vocês de Geometria. Vamos dar sequência aos nossos vídeos e também as listas de exercício. Lembrando vocês, nós já passamos pelo primeiro bimestre, já fizemos avaliações, passamos pelo segundo bimestre, já fizemos avaliações e depois o colégio entrará em contato com vocês, com os pais, o responsável para dizer a nota de vocês. Este vídeo, pessoal, é o primeiro vídeo referente ao conteúdo do terceiro bimestre, tá? O método é o mesmo, vocês vão ter o vídeo, logo em seguida vai ter uma atividade, uma lista de exercícios para vocês fazerem, e é nessas atividades que eu vou validar a sua presença, e todas elas no final vai valer uma nota. Se eu não me engano, esse bimestre vai valer de 2, 2,5 até 3. Nunca passa de 3, tá? A pontuação, sempre nesse valor. Aí sua nota pode aumentar e se você não fizer, vai diminuir. Então você precisa fazer. Lembrando vocês que nós estamos em casa, mas eu estou sempre de olho naquele aluno que está estudando, naquele aluno que está me mandando as atividades, eu anoto tudo, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, nono ano, aqui começa o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Lembrando vocês que esta primeira parte desse conteúdo vai ser uma revisão do segundo bimestre. Ou até lá do primeiro bimestre. Por exemplo, essa tabela vocês ainda viram no primeiro bimestre comigo, tá? Pessoal, essa tabela ela vai acompanhar vocês até a formação do seu período base, do ensino básico. O que é o ensino básico? O ensino básico é do fundamental ao ensino médio, até o terceiro ano. E quando você for para o curso superior, dependendo do curso que você vai fazer, você vai ter essa tabela de novo na sua mente. Mas vamos para agora, o momento é agora. Tabela dos ângulos notáveis. Eu coloquei aqui o ângulo 0, o ângulo de 30 graus, só faltou a bolinha, né? O ângulo de 45, o ângulo de 60 e o ângulo de 90. E coloquei as três razões, que é a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. E vocês já sabem como é que preenche essa tabela. O zero é tranquilo, ó. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, tangente de 0 é 0. E o de 90, seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0, e a tangente de 90 não existe. É esse símbolo aqui, ó. Não existe. Agora, de 30, 45 e 60, isso é macetado. Como é que eu preencho ele? Você primeiro vai olhar os graus. Está na horizontal ou está na vertical? Isso aqui está na horizontal. Se está na horizontal, você começa preenchendo assim, ó. Na ordem. 1, 2, 3. A outra é o contrário, ó. 3, 2, 1. Lembrando que a ordem é seno, cosseno e tangente. Aí tudo razão. Razão é divisão. Então, de tudo dividido por 2. Tudo dividido por 2. E aonde você não tiver raiz, e aonde você não tiver o número 1, você põe raiz. Aqui você tem o 1, não coloca. Aqui você não tem, coloca. Aqui você não tem o número 1, coloca. Aqui você não tem o número 1, coloca e coloca. E não esqueça que a raiz é só no numerador, tá? Então, está feita a sua tabela. A tangente é diferente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3. Aí tem até um funk, né? Que eles falam 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 90, de 60, raiz de 3. Gravou? Agora eu deixo para vocês. Razões trigonométricas. O que significa razão? Razão significa divisão. Divisão significa quociente. Trigonométricas. Nós vamos ver a razão trigonométrica para o seno, para o cosseno e para a tangente. Aí tem um macete que eles fazem bem assim, ó. Que é o seno. Essas letrinhas gregas, alfa, é um ângulo que vai ter. O que vai entrar no lugar dessa letrinha? Vai ser ou 0, ou 30, ou 45, ou 60, ou 90. Os ângulos notáveis. Se for diferente disso, ele tem a obrigação de te dar o valor. Os ângulos notáveis você tem a obrigação de saber, que é essa tabela aqui. E o que não é notável é o que não está nessa tabela. Aí eles vão te dar. Por exemplo, se eu falar ângulo de seno 10, aí eu vou ter que te dar o valor dele. Você não é obrigado a saber, não. Existe essa tabela, uma tabela gigante. Só que você decorar tudo é impossível, né? Memorizar tudo. Então vamos lá na nossa teoria aqui.
A razão seno, cateto oposto. C, cateto, O de oposto. Hipotenusa. Cosseno do ângulo, cateto adjacente. O que é cateto? Adjacente. O que quer dizer adjacente? É o ângulo que faz ligação com o lado. Já vou mostrar para vocês. Dividido pela hipotenusa. E a tangente é cateto oposto, cateto adjacente. Essas três razões nós gravamos assim, ó. Socatoa. Socatoa. Seno oposto, hipotenusa. Cosseno adjacente, hipotenusa. Tangente oposto, adjacente. Então, para o aluno, talvez ele prefere memorizar isso aqui do que memorizar isso aqui, que é a mesma coisa. Ó. O seno é só. S-O-H. Cosseno, K-C-A-H. E a tangente, toa. Ok? Aí a gente fala assim, ó. As três razões trigonométricas. Socatoa. As três razões trigonométricas. Socatoa. Beleza. Agora vamos ver no exemplo. Acho que eu deixei espaço pouco aqui, mas tudo bem. Vamos apertar a letrinha. Primeiro exemplo, você tem aqui, ó. O ângulo é de 30. Você tem esse lado que vale 5 e você tem esse lado que vale x. Primeira coisa aqui, filhinho, eu quero que você diferencie a hipotenusa dos catetos. E existe dois meios de você descobrir a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Opa, o maior lado é esse, professor. Outro caso para você descobrir a hipotenusa, o que está na frente do reto. Você põe o dedo no reto e rasga. Aqui você tem a hipotenusa. E o que é o reto, professor? É aquele lado que forma um L. Esses lados são chamados de cateto. Agora, para você saber se ele é oposto e se ele é adjacente, a referência é o ângulo. Por exemplo, o ângulo está aqui. Se é ângulo de 30, você põe o dedo nele e desce. Então, o que está atrás dele é o oposto. Se ele é o oposto e aqui é a hipotenusa, então eu vou ter que usar ou seno ou tangente. Porque é aqui que trabalha o oposto. Só que nessa questão ele tem a hipotenusa, então tem que ser o seno. Aí como é que faz, professor? Com muita calma nessa hora. Você vai escrever assim, ó. Seno de 30 é igual cateto oposto, que é o 5, pela hipotenusa, que é x. Quanto é seno de 30? Aí você vai lá na tabelinha. Vai lá na tabelinha. Seno de 30, 1 sobre 2. Opa, 1 sobre 2 é igual a 5 sobre x. Quando eu tenho duas frações, entre elas uma diagonal, eu cruzo, multiplico as diagonais. Ó. Uma vezes x, x. 2 vezes 5, 10. Pronto. Quanto é que vale o x? Vale 10. Professor, é só isso? É só isso. Não tem mais nada para fazer aí. Facinho, não é? Mas o que você precisou para descobrir isso aqui? Da fórmula. Se você não memorizasse isso aqui, ó, era impossível. E se você não souber a diferença do que é hipotenusa, do que é adjacente, do que é oposto, também é impossível. Vamos ver o próximo? O próximo você tem a hipotenusa. Tá bem aqui, ó. Que é o maior lado do triângulo ou que está na frente do reto. Você tem um ângulo que é de 45. Opa, já mudou. Esse aqui era 30. Aqui é 45. E você tem esse lado que vale 6. Vejam vocês que esse lado ele está junto com o ângulo. Tá vendo o ângulo? Esse lado está junto. Mas, professor, esse aqui também está junto. Sim, concordo com você. Só que ele já é hipotenusa. Então, ele não pode ser cateto. Por isso é que eu disse para vocês. Separa do que é hipotenusa do cateto. O maior lado é a hipotenusa. Ou o que está na frente do reto. Separou? E tira ela fora. Sobrou esse lado aqui e esse lado aqui. Só que esse lado aqui você não tem nada. Então, você tem esse lado. Só que esse lado ele está ligando com o ângulo. Olha ele aqui, ó. Ligou com o ângulo ó, de 90 graus. Então, ele é o adjacente. A palavra adjacente significa que ele está colado no ângulo. Adjunto, junto com o ângulo. Então, quem é que trabalha adjacente? Ou é cosseno ou é tangente. Só que como eu tenho a hipotenusa, então eu tenho que trabalhar o quê? Cosseno. E eu vou fazer ela bem aqui. Só que o ângulo é quanto? O ângulo é de 45. Então, você vai escrever cos de 45 é igual cateto adjacente, que no caso é o 6, dividido pela hipotenusa, que no caso é o... Quem é a hipotenusa, filhinho? X.
Ó, cateto adjacente, o que está fazendo ligação. Hipotenusa é o x. Quanto é que vale cosseno de 45? Cosseno de 45 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2, que é igual a 6 sobre x. Multiplica as diagonais, aí vai ficar x raiz de 2, que é igual a 12. Ele está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 12 dividido por raiz de 2. Acabou, professor? Você que pensa. Nono ano, raiz no denominador. Você tem que racionalizar. Racionalizar. Professor, que palavra horrorosa. E o que é racionalizar? Você só racionaliza quando tem raiz quadrada ou raiz de algum valor, ou algum índice no denominador. Aí você vai fazer o seguinte, você vai manter a fração, que é 12 sobre raiz de 2, vezes, pega o denominador e vai formar outra fração, tanto no numerador como no denominador. Gravou? Pega a fração, e aí você vai pegar a outra só com o denominador, que está aqui, ó. Aí você multiplica numerador e denominador. Então, x é igual a 12 raiz de 2, dividido 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4. Aí vai ficar 12 sobre raiz de 2, dividido raiz quadrada de 4, 2. Divide, portanto, vai ficar 6 raiz de 2. Essa seria a resposta. Beleza? Difícil? Não é difícil, só é trabalhosa, porque você teve que racionalizar. Próximo exemplo, você tem aqui, ó. Você tem esse lado que vale x. Você tem esse lado que vale 8. E aqui você não tem nada. E o ângulo aqui é de 60. Tá vendo aqui 60? O ângulo é de 60. Pessoal, olha aqui, ó. O L. Quem tá aqui na frente é a hipotenusa. Eu não tenho nada aqui. Então, sobrou para mim quem? A tangente, que é cateto oposto, cateto adjacente. Só que é tangente de quem? De 60. Aí eu vou fazer bem aqui embaixo. Então, vai ser tangente de 60 é igual. Quem é o cateto oposto? Olha pro ângulo. Olha para o ângulo e desce. Olha o oposto dele, é 8. E o adjacente? O adjacente é aquele lado que faz ligação com o ângulo. No caso, é o x. Aí vai lá na tabelinha e veja. Quanto é que vale tangente de 60? Tangente de 60. Raiz de 3. Aí aqui você vai botar raiz de 3, que é igual a 8 sobre x. Multiplica as diagonais. Coloquei um aqui embaixo para virar fração, tá? Aí vai ficar x raiz de 3, que é igual a 8. Aí x é igual a 8 raiz de 3. Professor, acabou? Não. Olha lá em cima. Você teve que racionalizar porque tem raiz no denominador. Aqui também você tem que racionalizar. Você já sabe? Pega formando outra fração com o denominador. O denominador não é raiz quadrada de 3? Vai formar outra fração. Raiz quadrada de 3 em cima aqui. Multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, x vai ser 8. Raiz de 3 dividido por raiz de 9, porque 3 vezes 3 é 9. 8 raiz de 3, raiz quadrada de 9, 3. Não dá para simplificar e fazer mais nada, morreu aí. Tá beleza? Facinho, né? Continuando, viu, filhinhos? Agora nós vamos dar um passo para o futuro. O nome desta matéria é chamada Lei dos Senos. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar Lei dos Senos, vocês vão interpretar de duas formas. Essa questão, ela pode estar inscrita na circunferência ou ela pode estar fora da circunferência. Significa, o que é inscrita? Você tem um triângulo aqui, ó, o triângulozinho aqui, ó, tá vendo o triângulo? Eu sei que tá, porque vocês enxergam. Você tá vendo aqui a circunferência? O triângulo está dentro, não está? Aqui você tem o ponto A, ponto C, e aqui você tem o ponto B. Do ponto B até o centro da circunferência é a origem. Aqui eu vou ter o raio. Esse lado eu vou chamar de C, este lado eu vou chamar de B e este lado eu vou chamar de A. Professor, que loucura! Lembra um detalhe, pessoal, que a lei dos senos, ela é calculada lado dividido pelo ângulo. Lado dividido pelo ângulo. Como é que você faz essa divisão? Você vai lá, ó. Quem é o lado A? Ó, o lado A aqui, ó. Quem é o ângulo que está oposto a ele? É o A lá em cima. Então, você vai pegar lado A dividido pelo seno do A, que é o ângulo. Ó, o ângulo está lá, o lado está aqui embaixo. É sempre o contrário. Olha o B. O lado está aqui, ó. O lado. E quem é o ângulo? Olha ele aqui, ó.
Então, vai ser lado B dividido pelo seno de B, que é o ângulo. O chapeuzinho é o ângulo. O lado C, tá bem aqui, ó, para o ângulo. Então, você percebeu que um é o oposto do outro? Ó, C, que é o lado dividido pelo ângulo. Pessoal, se ele não tivesse dentro da circunferência, ele morreria aqui. Mas como ele está dentro da circunferência, aí agora você vai pegar 2 vezes R. Professor, por que 2 vezes R? Porque, pessoal, aqui não é um raio? Se eu vou de um lado a outro da circunferência, você tem R com mais R. Então, isso gerou o quê? 2R, que na verdade é o diâmetro, né? Então, falou da lei dos senos. Você vai pegar o lado, que é o numerador, dividido pelo ângulo que fica no denominador. Eu sempre digo isso para os alunos e lá na hora da prova os alunos fazem o inverso. Ele pega o ângulo dividido pelo lado. É óbvio que vai dar errado. Sempre o lado é numerador e o ângulo é o denominador. Olha a fórmula. Isso aqui é a fórmula. Isso aqui não vai mudar nunca. Falou de lei do seno, você vai usar essa fórmula. Ela só pode ter uma diferença. Pode ser que esteja dentro da circunferência ou não esteja na circunferência. Beleza? Vamos ver um exemplo. Olha o OBS. Se tiver dentro da circunferência, igualar também a 2R. Como você está vendo lá. Um exemplo. Num triângulo ABC, o ângulo A, 60, o ângulo B, 45 e o lado BC, 4. Determine AC. Fiz o desenho aqui para vocês. Lindo, maravilhoso. Tá vendo o desenho aí? Eu sei que tá, porque eu sei que você enxerga. A, B e C. Ele tá dizendo, ó, BC vale 4. BC vale 4. O ângulo A vale 60. Então, aqui, 60. O ângulo B, 45. O ângulo B, 45. E como ele quer o lado AC, como eu não tenho, eu fui lá e botei um X. Põe a letra que você quiser. Eu pus o X. Aí, professor, como é que eu faço? Olha a fórmula. Você pega lado e o ângulo. O ângulo dele está ao oposto. Ou então você pega o ângulo e o lado está oposto. Eu falo lado para vocês saberem que o lado é numerador e o ângulo é denominador. Quem é o lado de X? O oposto. Quem é o ângulo que está ao oposto ao lado X? 45. Então, vai ficar X sobre seno de 45. Igual. Quem é o lado 4? Quem é o ângulo que está ao oposto ele? Ó, 60. Tá vendo? Então, vai ficar 4 sobre 60. Aí teve um aluno que me perguntou, professor, e cadê o C? Não tem. Você só vai fazer com esses dois. Se você não tem a outra, para que você vai preocupar com ela? Você tem alguma coisa aqui nesse lado? Não tenho, professor. Você tem alguma coisa aqui nesse ângulo? Não tenho, professor. Então, para que você vai preocupar com ele? Preocupa com o que você tem. Aí, agora, vamos lá. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vocês têm a tabelinha. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Multiplica as diagonais, aí vai ficar raiz de 3 sobre 2 e o x do lado, e 4 raiz de 2 sobre 2. Aí divide aqui, ó. Aí vai ficar raiz de 3 sobre 2 e o x do lado, 4 dividido para 2, 2 raiz de 2. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2 raiz de 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Professor, que loucura! Essa questão ela é extensa mesmo. Pessoal, fração de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que a primeira é só 2 raiz de 2 e o denominador aqui é 1. Ó. Lembra disso? O 1 está bem aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar ó, 2 raiz de 2 sobre 1. E a outra, multiplica pelo inverso. Inverso, inverso, inverso. O 2 vai para cima e o raiz de 3 vai para baixo. Aí agora você multiplica numerador e denominador. Aí vai ficar 2 vezes 2, 4 raiz de 2, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Olha ele aqui. X é igual a 4 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Agora racionaliza, que você já sabe, nono ano. X é igual a 4 raiz de 2 por raiz de 3 vezes o denominador, formando outra fração. Aí agora você multiplica. 4 vezes 1, 4. Multiplica o que está dentro. 2 vezes 3, 6.
Professor, por que você multiplica o que está dentro? Porque os índices são iguais, quadrado. Aí o outro a mesma coisa. 3 vezes 3, raiz de 9. Aí x é igual 4, raiz de 6, raiz quadrada de 9, 3. Pronto, essa é a resposta, não dá para fazer mais nada. Eu fiz passo a passo, mas daria para você encurtar isso aí. Agora vamos resolver outro exemplo quando o triângulo está dentro da circunferência. Por incrível que pareça, é mais fácil. Não é tão trabalhosa como essa. Mas nem sempre cai só assim. Olha só, determine o raio da circunferência da figura abaixo. Então aqui você tem uma circunferência, você tem os ângulos, esse lado ele vale 400, o raio você não tem, né? O raio você não tem, você vai ter que descobrir. Este lado vale A, este lado vale B, o ângulo aqui no caso é de 30 graus. Pessoal, agora uma observação importante. Quando o triângulo ele estiver dentro da circunferência, você vai pegar apenas uma razão e igualar a 2R. Olha aqui, ó. O triângulo está inscrito na circunferência. Ele está dentro da circunferência. Inscrito quer dizer dentro. Pegar uma razão e igualar a 2R. Eu fiz aqui, ó. Você vai pegar o lado A dividido pelo seno de A, que é o ângulo, né? Igual a 2R. Ou pega o lado B, divide pelo seno do ângulo, que é o B, igual a 2R. Ou C, divide pelo seno de C, que é igual a 2R. Percebeu? Você vai fazer separado. Óbvio, como é a professora. E agora, qual eu vou usar? Fácil. Olha o ângulo aqui, o ângulo C. O ângulo é C. E o lado é o 400. Lembra que eu falei? Olha para o lado e veja o ângulo oposto a ele. Então, você vai usar o seno. Quem é que trabalha o C? Então, lado C, ângulo C. Lado A, ângulo A. Lado B, ângulo B. Mas eu vou trabalhar o C porque o ângulo aqui é C, ó. Aí, vamos lá, né? Aí, o lado vale 400, seno de 30, que é igual a 2 vezes raio. Quanto é que vale seno de 30? Seno de 30, a tabelinha, 1 sobre 2, que é igual a 2 vezes o raio. Aí, fração de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vocês sabem, conserva o denominador do 400 é 1, ó. 400 sobre 1. E o inverso da segunda. 1 sobre 2 vai virar 2 sobre 1. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, vai ficar igual a 2R. Aí, 400 vezes 2, 800, que é igual a 2R. 800 dividido para 2, o raio que ele pediu na questão é igual a 400. Pronto, tá aí a resposta. Ô, professor, o raio é o mesmo do lado? Não, não, não. Nem sempre. Neste caso, coincidiu, mas não é sempre. Outra coisa que eu posso pedir nesta questão é para você calcular a área e o comprimento da circunferência. Mas saiba vocês que para calcular a área você é obrigado a fazer esse cálculo para descobrir o raio. O comprimento, você é obrigado a fazer esse cálculo para descobrir o raio. São as 3 coisas que eu posso pedir nesse tipo de questão. E é o que eu vou pedir nos exercícios. Aqui eu pedi o raio. Beleza. Agora calcule a área, usando o mesmo exemplo, tá, pessoal? Usando o mesmo exemplo. Eu quero que você calcule a área disso aqui. Eu já calculei o raio. O raio deu quanto? 400. Meninos, lá na geometria plana, que é esta, a área do círculo, como é que se calcula a área do círculo? Π vezes R ao quadrado. Todo mundo sabe disso, tá? Por que círculo, professor? Isso aqui é um círculo. Como é que se calcula essa área aqui? A área de qualquer círculo, a área do círculo, a área da circunferência é calculada assim, ó, π vezes R ao quadrado. E quem é o raio? O raio você acabou de calcular aqui, ó, 400, ó. O raio é 400. Então vai ficar... Quanto é que vale o π no ano? É 3,14 vezes 400 ao quadrado. 400 ao quadrado é 400 vezes 400. Então a área é igual a 3,14, que é o valor do π, vezes 160 mil. 400 vezes 400, 160 mil. Aí 160 mil vezes 3,14, a área é 50. A área é 502.400. Professor, e se eu pedir o comprimento? Olha a fórmula do comprimento do círculo. É 2
vezes π vezes o raio. Aí o comprimento vai ser 2 vezes. O π vale quanto? 3,14. E o raio vale quanto? 400. Foi lá, ó. Acabei de calcular aqui. Eu estou usando sempre da mesma figura, tá? Multiplica tudo isso aqui numa pancada só. O comprimento vai ser 2.512. Então, pessoal, nesse tipo de questão, quando o triângulo ele está dentro da circunferência, eu posso pedir 3 coisas. Posso pedir somente o raio, posso pedir a área e posso pedir o comprimento, tá? Lembrando vocês que as fórmulas não mudam, é para todos. Isso é fórmula, tá? E aqui você tem todas elas. Não é mais fácil? Não, se ele pedir só o raio é bem tranquilo. O problema é se ele pedir os 3 e eu vou pedir os 3. Tá claro, pessoal? Até aí, alguma dúvida? Creio vocês que tá tudo claro, né, para vocês entenderem. Beleza? Então, pessoal, eu vou deixar agora um exercício para vocês praticarem. Um abraço a todos.